Em 2014, o youtuber Kenny Vitt decidiu explorar uma caverna misteriosa que ele havia encontrado próximo da base aérea de Nellis, no deserto de Mojave. Mas o Kenny desapareceu misteriosamente e nunca mais foi visto. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast preferido de crimes e mistérios não solucionados. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar de um caso bem misterioso que tem um monte de teorias. Você pode escolher o que você quiser que você consegue encaixar aqui no desaparecimento do Kenny Vitt. Tem para todos os gostos, Alexandre. Excelente, Marcela. Eu achei engraçado que você falou no início que ele é um youtuber. Você escolheu esse caso porque a gente agora tá botando nossos episódios no YouTube também? Lógico. Foi tudo de caso pensado. Viu? Tudo aqui é combinado, gente. Scriptado. Certo? Então, como eu falei, gente, a gente tá botando nossos episódios no YouTube. Então, pessoalmente, eu não sei quem escuta podcast só de áudio no YouTube, mas eu estou me admirando que tá aparecendo pessoas, Sim. Né? Ouvindo. Eu não sei se o YouTube entrega, eu não sei se elas vêm até a gente. Então, muito bem-vindos os nossos novos queridos ouvintes do YouTube. Certíssimo. Antes da gente entrar no episódio, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele é um projeto pessoal. Ele é um filho nosso, meu e da Marcela. E para ele crescer como um projeto adulto saudável, ele precisa contar com a ajuda daquelas pessoas maravilhosas que são os nossos queridíssimos apoiadores. Eles que ajudam esse podcast aqui a crescer, se desenvolver, evoluir, quem sabe se reproduzir. E aí, se vocês quiserem ver como esse podcast cresce, torne-se um apoiador do Detetive do Sofá. Você pode fazer pelo Aurelo, você pode fazer pelo Apoia-se, você vai poder entrar no nosso grupinho. É muito importante, ajuda bastante, ajuda sempre bastante. Se você gosta de qualquer outro projeto, considere apoiar o projeto que você gosta, mesmo que não seja a gente. O pequeno criador de conteúdo precisa bastante, gente. Principalmente aqueles, e nós, que não temos grandes corporações por trás. Isso aí. E já falei demais sobre isso. Apoia a gente. E agora sim, Marcela, me conta sobre o que aconteceu com esse youtuber. Nascido em 1967 na cidade de Las Vegas, Kenny Vitt amava o ar livre, adorava fazer caminhadas e trilhas e se conectar com outros aventureiros nas redes sociais. Ele até possuía um canal no YouTube chamado Snakebit McGee. Nesse canal, o Kenny documentava as expedições que ele fazia e que tinham às vezes dias de duração pelos desertos de Nevada e da Califórnia, destacando seu amor por aventuras cheias de adrenalina. Essa era a grande paixão do Kenny, fazer trilhas solo nos desertos de Mojave e Great Basin. Ele acampava por dias com apenas o básico, sem nem levar GPS, bússola ou mapas. Ocasionalmente, a namorada dele, a Sherian Pilgrim, se juntava ao Kenny em suas aventuras, mas na maior parte do tempo ele fazia as trilhas sozinho. O Kenny tinha uma filha chamada Vicky com uma ex-mulher dele, a Diana. Apesar deles não terem mais um relacionamento amoroso, o Kenny e a Diana se davam bem e ele costumava ser um pai presente para Vicky. A família e os amigos do Kenny dizem que ele é um cara muito engraçado, criativo e energético. Pouco antes do seu desaparecimento, o Kenny largou o emprego como técnico de serviços de uma empresa de café porque ele estava cansado da rotina de trabalho de segunda a sexta. A rotina que todo mundo tem, né? Basicamente. Mas que cansa. Sim, claro.
O Kenny queria ser o próprio chefe, estar no comando da própria vida e ter bastante tempo livre para se dedicar às suas explorações do deserto. Por isso, ele resolveu tentar a sorte e se tornar um inventor. Ele passou até a usar o canal dele do YouTube, que antes era só para mostrar as trilhas e tal, para documentar as criações, as invenções dele. E o Kenny teve um monte de ideias ruins. Ele estava tentando começar um negócio, criar produtos diferentes, conseguir investidores, mas não chegou muito longe não. O Kenny chegou até a criar um novo tipo de suporte para papel higiênico e tentou vendê-lo no Shark Tank. Mas ninguém parece ter entendido qual era o diferencial daquele suporte em relação a qualquer outro suporte de papel higiênico comum. E ele nem chegou a aparecer na TV tentando vender a ideia para os Sharks. Ah, não tem episódio com ele, então? Não tem episódio com ele. Ele foi, rejeitado na pré-seleção, sabe? Ah, entendi. O Kenny também tentou vender a casa dele nessa época, mas ele queria vender a casa com uma condição incomum. O comprador teria que contratá-lo como zelador e concordar em deixá-lo decorar a casa com o seu próprio estilo. Então, você ia comprar uma casa que já ia vir com uma pessoa dentro e você não ia nem poder mexer na decoração. Ele era inovador, isso eu posso... Pois é. E o estilo do Kenny era bem único, digamos assim, porque ele sempre catava coisas que ele encontrava nas trilhas para levar para casa e usar como decoração. Tipo lixo e ossos de animais, por exemplo. Então a casa dele era toda cheia de cacareco, entendeu? Uhum. É óbvio que ninguém ia aceitar uma condição maluca dessas, e o Kenny não conseguiu vender a casa dele. O Kenny era bastante imprudente nas suas expedições e caminhadas pelo deserto. Ele regularmente embarcava nessas jornadas de vários dias sozinho, explorando cavernas e minas abandonadas em áreas com pouca cobertura de celular. Além disso, ele supostamente não carregava um mapa ou bússola e os seus suprimentos de comida e água eram mínimos. Várias vezes ele levava só uma garrafa de água e uma barra de chocolate. O Kenny sentia muito orgulho de só ter precisado ser resgatado uma vez, em uma das suas aventuras, quando ele machucou a perna no topo de uma montanha. Mas sabe o que é ainda melhor do que você ser resgatado só uma vez? Não. 0 vezes. Olha só. A Área 51 é o nome de uma instalação altamente sigilosa da Força Aérea dos Estados Unidos. A instalação tem sido o foco de inúmeras conspirações envolvendo vida extraterrestre, embora o seu único uso confirmado seja como uma instalação de testes de voo. A Área 51 está localizada dentro do Nevada Test and Training Range, perto do Lago Grun, no sul de Nevada, a cerca de 134 quilômetros de Vegas. A instalação foi construída em 1955 e inicialmente serviu como uma instalação de teste do avião espião Lockheed U-2. Ao longo dos anos, outras aeronaves bem conhecidas também foram testadas no local, mas nenhuma delas era o U-2. A CIA reconheceu publicamente a existência da base em junho de 2013, após uma solicitação da Lei de Acesso à Informação registrada em 2005. Demorou 8 anos para esse requerimento, essa solicitação ser respondida e confirmarem a existência da Área 51. Devido ao seu nível extremo de sigilo, a Área 51 atrai muitos aventureiros e pesquisadores que querem descobrir os seus mistérios. Um deles foi o Kenny Vitt, que afirmou ter encontrado uma caverna peculiar perto da base em 2014. O Kenny mencionou essa descoberta pela primeira vez em um comentário num vídeo intitulado Filho de um técnico da Área 51, do canal do YouTube Serious Disclosure, criado por um grupo que estuda OVNIs e fenômenos extraterrestres. No comentário deixado no vídeo em junho de 2014,
o Kenny dizia: "Isso não é nada. Eu faço caminhadas de longas distâncias. E uma vez, durante uma dessas caminhadas pela base aérea de Nellis, encontrei uma caverna escondida. A entrada da caverna tinha o formato de um M maiúsculo perfeito. Eu sempre entro em todas as cavernas que encontro, mas quando comecei a entrar nessa caverna em particular, meu corpo inteiro começou a vibrar. Quanto mais perto eu chegava da entrada da caverna, pior a vibração ficava. De repente, fiquei com muito medo e saí correndo de lá. Essa foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceram comigo. Eu caminho sozinho por topos de montanhas que a maioria das pessoas não ousaria ir. Já estive em mais cavernas do que posso contar. Eu brinco com cascavéis para me divertir. Mas essa caverna, em particular, estava além de qualquer coisa que eu já tivesse encontrado." Eu sei que a gente tá no início do episódio, mas se ele tava falando sério, eu brinco com cascavéis pra me divertir. Eu já vou botar aqui minha teoria que o cara brincou com uma cascavel e... Brincou com a cascavel errada. errada e não voltou mais, sabe? É uma boa teoria, sim. Ela tá lá na lista de teorias que a gente vai discutir no final. Sério? Ele brincou com a cascavel errada? Ou com o animal errado, né? Não são só cascavéis que tem nesse lugar. Tem vários tipos de animais. O comentário do Kenny prontamente despertou interesse dos outros inscritos no canal. Vários usuários do YouTube responderam o comentário dele, o encorajando a procurar a caverna e entrar nela novamente, dessa vez documentando a caminhada e fornecendo evidências da sua estranha descoberta. Era uma galera muito pilha errada, né? Querendo que o homem voltasse lá no deserto para achar uma caverna, sendo que ele nem usava mapa, mas acho que as pessoas não sabiam desse detalhe. O Kenny, então, decidiu atender ao pedido do pessoal e fazer um vídeo para o seu canal no YouTube sobre a caverna misteriosa, que eu vou chamar de Caverna M a partir de agora. Não porque o M é a letra mais bonita do alfabeto, mas porque a caverna tinha uma forma de M na entrada, como eu já mencionei. O Kenny não sabia a localização exata daquela caverna, porque, ele era meio irresponsável e ele não carregava mapa nem bússola com ele quando fazia expedições. Mas ele decidiu que ia procurar a caverna novamente e que ia registrar tudo em vídeo. Mesmo com medo, em outubro de 2014, o Kenny foi procurar a caverna para saciar a curiosidade dos seus novos fãs. Ele levou consigo uma pistola 9mm e uma câmera para registrar a expedição e embarcou numa longa caminhada de 10 horas por terras muito arriscadas do deserto Mojave. No dia 18 de outubro, o Kenny lançou um vídeo novo no seu canal, chamado Caminhada na Caverna M. Ele documentou alguns animais selvagens e encontrou uma horda inteira de pinhões que ele aparece comendo alegremente diante das câmeras. O Kenny também ficou ao lado de um poço de mina abandonado e declarou timidamente que não tinha conseguido encontrar a Caverna M nessa caminhada. Encontrei uma tarântula, uma tartaruga e um carneiro, mas não consegui encontrar a caverna, afirmou o Kenny. Depois desse vídeo, ele voltou pra casa ou ele subiu o vídeo do meio da... Não, ele voltou pra casa, tá. Subiu o vídeo de casa, passou um tempo. Desistiu, né? Isso deixou muitos dos seus espectadores decepcionados, e a seção de comentários no YouTube foi inundada com críticas, acusando o Kenny de ser um mentiroso, dizendo que ele tinha inventado a caverna e não tinha conseguido comprovar a sua alegação original. Muita gente também pediu que o Kenny empreendesse outra jornada para localizar a caverna misteriosa. Mas teve um comentário em particular que se destacou, porque pareceu até meio premonitório. O comentário dizia: Não volte lá. Se você encontrar a entrada daquela caverna, não entre. Você não vai sair." Não se sabe se esse comentário foi feito por alguém que estava provocando o Kenny ou se foi um aviso sério de alguém que conhecia pessoalmente a caverna.
Mas, infelizmente, o Kenny não deu ouvidos a esse aviso ameaçador. O deserto Mojave, localizado no sudoeste dos Estados Unidos, é uma paisagem brutal e implacável. Abrangendo partes de 4 estados, a Califórnia, Nevada, Arizona e Utah, a área é tão vasta que países europeus inteiros, como a Irlanda e a Islândia, caberiam confortavelmente dentro dos seus limites. E a parte mais alta desse deserto, chamada de Vale da Morte, é propensa a temperaturas extremas e condições áridas. A temperatura pode chegar a 58 graus Celsius e as pessoas podem morrer de calor ou desidratação em apenas algumas horas. Em 10 de novembro de 2014, o Kenny partiu para sua última expedição. Ele disse para os seus entes queridos que faria uma viagem curta com pernoite e que estaria de volta logo. Como o Kenny estava acostumado a fazer trilhas nessas condições difíceis, a família dele não ficou muito preocupada. Mas, mesmo com o seu histórico impressionante, o Kenny estava em desvantagem em relação aos elementos. Ele tinha sido basicamente desafiado pelos comentários na internet a procurar por uma caverna elusiva no deserto Mojave. Ele foi mais uma vez até a região de Sheep Mountain, que fica perto da controversa Área 51. Quando o Kenny não voltou para casa e nem deu notícias depois de 3 dias, sua namorada Sherion Pilgrim relatou o desaparecimento à polícia. No começo do vídeo que ele tinha postado da outra expedição de outubro para tentar encontrar a Caverna M, o Kenny estava parado perto de um poço de mina abandonado, narrando algumas informações sobre a caverna que ele estava procurando. E foi naquele mesmo local que, em 22 de novembro de 2014, voluntários de um grupo chamado Red Rock Search and Rescue, que estavam realizando as operações de busca e resgate, encontraram o celular do Kenny, indicando que ele tinha de fato saído em busca da caverna novamente e passado pelo mesmo lugar de antes. O carro do Kenny também foi encontrado a quilômetros de distância. Esse foi até um bom começo, só que depois nada mais foi encontrado. O comandante de busca e resgate da Red Rock, chamado Dave Cummings, declarou o seguinte ao News Free Las Vegas: "Encontramos o celular do Kenny perto de um poço de mina antigo e muito vertical, e não conseguimos encontrar outra trilha a partir dali. Isso não significa que ele esteja no poço de mina, mas nós o rastreamos até onde pudemos." Câmeras baixadas no poço não encontraram nenhum corpo e nenhum sinal de que o poço tivesse sido perturbado recentemente. Nenhuma outra evidência foi localizada desde então. Vários aventureiros já exploraram a região onde o Kenny esteve no vídeo e onde ele afirmou ter avistado a Caverna M, mas ninguém teve sucesso em encontrar vestígios dele até hoje. Existe muita especulação sobre o que pode ter acontecido com o Kenny, e nós vamos analisar cada uma delas. Entre as várias teorias sobre o desaparecimento de Kenny Veach, uma predominante sugere que ele pode ter ficado desorientado ou sofrido um acidente dentro dos cânions que frequentava. Os vídeos que ele postava demonstram explicitamente sua tendência a embarcar em caminhadas com provisões mínimas, muitas vezes abrindo mão de um GPS e carregando quantidades escassas de água e comida. Dadas essas circunstâncias, a noção de que ele poderia ter morrido no deserto devido a essas inadequações é bastante plausível. Os riscos inerentes associados a caminhadas e espeleologia, que é a atividade de explorar cavernas, se não me engano, né? Isso. Que são 2 atividades que exigem cautela e preparação, ressaltam o potencial de um único passo em falso ter consequências catastróficas. Por causa da sua imprudência,
o Kenny pode ter se perdido ou se machucado e sucumbido à desidratação ou hipotermia. Também é concebível que ele tenha se deparado com um animal selvagem. O deserto Mojave é o lar de cascavéis, leões da montanha e coiotes, e um encontro com qualquer um deles poderia ter terminado tragicamente. Escorpiões e aranhas venenosas também vivem nos vários cantos e fendas por todo o deserto. O Kenny poderia ainda ter caído de um penhasco, quebrado a perna, ter tropeçado em algo e batido a cabeça em uma pedra. Além disso, o Kenny poderia ter morrido de exposição ao sol, caído em um poço de mina ou até mesmo sido vítima de um crime, por que não? Vários serial killers gostavam, pelo menos antigamente, não sei como é hoje em dia, de largar os corpos das suas vítimas no deserto Mojave. Mas achar as vítimas no deserto também é difícil, né? É muito difícil. Simplificando, o deserto poderia ter engolido o Kenny. Eu acho essa teoria provável, mas não tanto quanto outras que eu vou deixar para mais tarde. Enquanto isso, a gente vai para o top 3 das teorias mais malucas. Eu só queria... Não sei se você vai falar isso. A caverna M, né? Que é uma caverna com uma entrada em formato de M. Provavelmente era uma caverna que tinha um formato de M de uma determinada direção e de um determinado horário no dia. Por causa da sombra que se forma, ele teve a impressão que era um M. Sim. Entendeu? Então, se ele não passou nessa suposta caverna no mesmo horário e pela mesma direção, ele nunca ia achar essa caverna de novo. Sim, eu concordo plenamente. E é aquela situação também. O quanto essa sombra, o quanto essa entrada tinha um formato de M mesmo, que nem a gente vê coisa nas nuvens, sabe? Sim. Aí você vê e passa e já não parece mais, sei lá. Mas eu acho que devia ser uma caverna normal, que chamou a atenção, porque naquele momento ali parecia um M, mas ele não conseguiu achar de novo por causa dessas minhas ideias aí, né? Aqueles com uma mentalidade mais conspiratória sugerem que o Kenny pode ter sido assassinado pelo governo. Os proponentes dessa hipótese acreditam que a caverna M, que o Kenny descobriu, era uma entrada para algum tipo de instalação governamental ultra-secreta, devido à sua proximidade com a Área 51. E o Kenny pode ter sido silenciado ou detido para evitar a divulgação de informações confidenciais. No entanto, considerando que a Área 51 está localizada a pelo menos 32 quilômetros dos locais que o Kenny filmou na sua busca anterior pela caverna, a probabilidade da caverna M servir como uma passagem para a Área 51 parece improvável. Ainda assim, tem quem acredite que na terceira tentativa de encontrar a caverna, o Kenny pode ter sido bem-sucedido, e isso pode ter levado a outros problemas. O Kenny pode ter visto segredos do governo dentro da caverna e ter sido sequestrado por soldados americanos quando emergiu. Os defensores dessa teoria acreditam que a sensação de vibração que o Kenny sentiu perto da caverna poderia ser um mecanismo de defesa para impedir que os civis entrassem, ou que poderiam ser experimentos do governo, testes de armas sônicas e ultrassônicas, por exemplo. Será que o Kenny conseguiu chegar perto o suficiente da caverna M para sucumbir à guerra sônica ou ultrassônica de alta potência? Ou será que ele conseguiu passar pela linha de defesa sônica e foi morto pelos militares designados para proteger a caverna? Nesse caso, o tiro teria saído pela culatra, já que, ao contrário do que é mostrado nos filmes, a maioria das pessoas que se aproximam de áreas governamentais sensíveis são expulsas ou presas pela polícia local. Fazer o Kenny desaparecer apenas criou teorias da conspiração e mais interesse do público. Então, não faz sentido, né? Não. Nossa próxima teoria também envolve a Área 51. A base secreta da Força Aérea dos Estados Unidos há muito tempo é apontada como a guarnição extraterrestre do país, que supostamente abriga todo tipo de nave espacial e vida alienígena.
Teóricos da conspiração estão convencidos de que a caverna M esconde uma colônia alienígena com a intenção de manter a sua presença escondida por meio de desorientação e subterfúgios. Muitos caçadores de OVNIs também acreditam que as instalações subterrâneas da Área 51 armazenam artefatos alienígenas, OVNIs e até mesmo alienígenas mortos. Ao longo dos anos, outras teorias incluem a Área 51 sendo usada para manipulação do clima, desenvolvimento de armas de energia e sistemas avançados de propulsão e armazenamento e engenharia reversa de espaçonaves alienígenas. É claro que o exército dos Estados Unidos nega veementemente todas essas alegações. A última teoria mais maluca que eu quero compartilhar com vocês é a teoria de que o Kenny nunca existiu. Caraca, essa me surpreendeu. Logo que o Kenny desapareceu, os amigos e familiares dele criaram um site chamado kennyvit.com. O site era administrado por alguns voluntários que organizavam grupos de busca para tentar encontrar o Kenny. Mas conforme o tempo foi passando, as atualizações já não eram mais tão frequentes e o site acabou ficando abandonado. Até que o site foi hackeado. E algum engraçadinho encheu ele de mensagens e anúncios dizendo que Kennyvit nunca existiu. Usuários do Reddit que conheciam o caso do Kenny e que entravam no site acreditaram naquelas mensagens e passaram a pensar que aquele site era um ARG, um jogo de realidade alternativa, e que o Kenny realmente não existia de verdade. Ele era um personagem de um jogo virtual onde você tinha que buscar evidências e juntar as pistas para descobrir o que realmente aconteceu com ele. Se fosse isso, eu ia achar irado. Tipo o Lost, né? Antigamente, que lançava vídeos na internet. Sim, você tinha que achar um site, aí no site você achava um código, aí nesse código você descobria outro site que precisava de uma senha. Pra quem não conhece os ARGs, é mais ou menos isso. É ARG? Não é ARG? Eu li ARG. ARG é mais fácil, né? Ok. As pessoas também começaram a dizer que não tinham notícias sobre o desaparecimento do Kenny nos veículos de comunicação tradicionais, mas existiam sim, tá? Só para vocês saberem. Foi só depois que a CNN fez uma matéria sobre o caso que a maioria dessas pessoas se convenceu de que se tratava de um desaparecimento real, de uma pessoa real que tinha uma família sofrendo de verdade por causa disso. E aí depois começaram até a levantar outros sites que tinham falado do Kenny, conseguiram encontrar até o registro da ocorrência do desaparecimento dele feito em 2014. Então, convenceram sim, a galera que ele existia. O Kenny existia. Você tá me lembrando daquele garoto brasileiro que sumiu, deixou o quarto cheio de escritas esquisitas. Mas não, ele só tava de sacanagem mesmo. O Kenny não, o Kenny sumiu de verdade. Eu só precisava compartilhar essa teoria porque eu sabia que o Alexandre ia adorar. Eu realmente gostei dessa teoria, essa foi fora da caixa. Uhum. O Kenny pode ter ido naquela terceira expedição em busca da Caverna M com a intenção de nunca mais voltar. A polícia encontrou a câmera que o Kenny usava para gravar seus vídeos na casa dele quando a revistaram. Isso levou à crença de que ele não planejava procurar pela caverna, e alguns se perguntaram se ele só queria desaparecer da sociedade. O Kenny estava com problemas financeiros. Ele era um autoproclamado inventor, mas suas invenções não estavam dando resultado e o dinheiro estava lentamente acabando. Ele também tentou vender a própria casa com aquelas condições estranhas, né? Que eu falei para vocês lá no início. A namorada do Kenny, a Sharon Pilgrim, acredita que ele deve ter cometido suicídio. O Kenny aparentemente sofria de depressão e certa vez teria dito para a namorada que ele tiraria a própria vida e nunca mais seria encontrado. A Sharon escreveu um comentário no canal do Kenny do YouTube dizendo que ela acredita que o Kenny deixou o celular para trás, naquele poço de mina, intencionalmente, para que ninguém pudesse rastrear o seu paradeiro.
O comentário da Sharon na íntegra dizia o seguinte: eu sou a namorada do Kenny, que ele já mencionou em alguns vídeos. Há tantas postagens sobre ele na internet e eu não tinha ideia até que um amigo me contou. Muitas pessoas estão se perguntando o que aconteceu e criando teorias diferentes. Estamos de coração partido sobre o que aconteceu com o Kenny. Ele não foi encontrado e eu sinto que ele provavelmente não será encontrado por muitos meses, se é que um dia será. Quero compartilhar o que sei e sinto sobre o que aconteceu, para que vocês possam ter algum encerramento e compreensão em suas próprias vidas. O Kenny amava fazer caminhadas no deserto. Era sua coisa favorita de fazer. Nós caminhávamos e acampávamos juntos por todo o deserto de Nevada, às vezes 9 horas por dia. Encontramos muitas cidades de mineração abandonadas, geralmente chamadas de cidades fantasmas. Exploramos muitas cavernas e poços de minas. Sempre fomos cuidadosos com a forma como as explorávamos, mas o Kenny era um pouco mais ousado do que eu. Usávamos protetores contra cobras, roupas com proteção solar, usamos cajados, trouxemos água e comida suficientes para as horas de caminhada e tínhamos água e comida extra no carro. Quero que vocês saibam que eu não acho que o Kenny tenha sofrido um acidente. Acredito que ele cometeu suicídio. Ele lutou contra a depressão por muitos anos e não tomava remédios nem ia ao médico. Ele largou um emprego pouco mais de 1 ano antes de desaparecer. A busca por ele começou alguns dias após o meu telefonema para a polícia. Mais de 30 membros da equipe de busca e resgate fizeram 3 buscas diferentes a pé. Um sobrevoo de helicóptero também foi feito e não havia vestígios do Kenny ou de qualquer um dos seus pertences. Eles encontraram o carro dele na área em que eu disse que estaria. Eles encontraram o celular dele perto do poço de mina do vídeo. O poço ficava a 4 horas de caminhada do carro dele. Tenho a impressão de que ele deixou o celular para trás para que não pudesse ser rastreado pelo GPS. Ele também não levou sua câmera de vídeo com ele nessa caminhada. Ela foi deixada em casa. Então, ele não tinha intenção de gravar nada. Compartilho isso com vocês por 2 motivos. Primeiro, para que vocês tenham mais entendimento sobre quem era o Kenny e para trazer um pouco de paz ou entendimento à situação. Segundo, se algum de vocês decidir sair para o deserto para procurá-lo ou procurar pela Caverna M, tenham cuidado e levem água e comida suficientes. Cajados também são uma boa ideia. E não façam a caminhada sozinhos. Levem um GPS e se certifiquem de avisar a família ou amigos que vocês estão saindo para a caminhada, onde estão indo e quando retornarão. Por favor, tenham cuidado. Eu tive muitas experiências maravilhosas com o Kenny. Sempre me lembrarei delas e ele sempre terá lugar em meu coração. Estou me recuperando da minha perda e estou ansiosa por novas experiências. Aproveitem suas aventuras da vida e obrigada pelos comentários gentis e amorosos enviados a mim. Nesse comentário gigante, que a Sharon fez, ela revelou coisas que ninguém sabia a respeito do Kenny. Coisas bem importantes, como a depressão que ele não tratava. Então, eu entendo porque ela acredita que ele deve ter cometido suicídio e acho que essa é uma teoria bastante plausível. O que pesa um pouco contra essa teoria é o fato do corpo dele nunca ter sido encontrado, A não ser que ele tenha caído em algum poço de mina ou algo assim. Era para terem achado o Kenny, entendeu? Alguma coisa do Kenny. E eu também acho bem curioso o fato dele não ter levado a câmera com ele, já que, aparentemente, o propósito dessa caminhada era registrar uma nova expedição dele tentando encontrar a Caverna M. E se ele tivesse arrumado uma câmera nova nesse meio tempo, acho que alguém saberia. Sim. Os membros da família do Kenny não concordam com a Sharon. A filha dele, a Vicky, a ex-mulher, Diana, a irmã dele, Bonnie, e outras pessoas da família
acreditam que o Kenny está vivo e que ele resolveu desaparecer para escapar dos problemas pessoais e financeiros. E essas pessoas têm um bom motivo para acreditar nisso. Um centro de bem-estar de Las Vegas, chamado Enchanted Forest Reiki Center, foi vítima de uma série de roubos. A dona do local, Debbie Witt, foi alertada por um alarme de segurança em julho de 2018. Ela correu para o local e encontrou a porta aberta à força e mercadorias valiosas no valor de milhares de dólares desaparecidas. Então, na noite seguinte, o criminoso retornou e arrancou o painel de controle da parede, tentando desativar os alarmes e câmeras de segurança. A Debbie declarou numa entrevista para a Fox que estava se sentindo perseguida após 2 noites sendo alvo da mesma pessoa e que estava com medo do que poderia acontecer a seguir. Essa pessoa está obviamente voltando e pegando o máximo que pode. É assustador. Já deixei meus funcionários em alerta, confessou a Debbie. Um vídeo de câmera de segurança capturou um homem dando marcha ré em um caminhão na calçada e metodicamente carregando cristais, pedras caras e o iPad da loja no veículo. As perdas, conforme estimado pela proprietária, chegaram a aproximadamente $50 mil, um golpe financeiro significativo para qualquer negócio. Claro que, até perguntaram para Debbie se a loja não tinha seguro ou algo assim, e a loja tinha seguro sim, mas ela estava muito triste de ter perdido cristais e coisas que ela tinha juntado ao longo da vida, sabe? Não dá pra substituir, né? Que ela tinha um certo apego emocional, entendeu? Uhum. Mas a loja tinha seguro e os $50 mil em perdas aí de mercadoria e tal foram ressarcidos a Debbie Witt. Uhum. A Debbie postou o vídeo da câmera de segurança nas redes sociais dela. E foi descoberto que o caminhão pertencia a outra loja próxima, que também tinha sido arrombada, chamada O'Reilly Auto Parts. O caminhão foi encontrado alguns dias depois e na caçamba dele ainda havia pequenos pedaços de cristais quebrados. Mas nenhum dos cristais grandes, ou pedras grandes, foram recuperados. Ah, Marcela, mas por que você está contando sobre esse roubo aleatório? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o nome da proprietária dessa loja é Debbie Witt, o mesmo sobrenome do Kenny. Ela é casada com o irmão do Kenny, chamado Ray Witt. Todos os membros da família Witt e amigos do Kenny, quando viram as imagens da câmera de segurança, disseram que aquele homem que roubou a loja era o Kenny. A filha dele, a ex-mulher e a irmã Bonnie, principalmente, dizem que têm certeza que era o Kenny. A polícia foi notificada, é claro, e eles receberam essas imagens e o detetive principal que trabalha no caso concorda que tem grandes chances daquele homem ser o Kenny, sim. O Kenny conhecia aquela loja, ele sabia onde ficavam as coisas mais valiosas e sabia também quais os tipos de pedras e cristais que são mais caros que os outros e tal. E o ladrão pegou as coisas certas. Em 2022, também teve alguma atividade no Facebook do Kenny que ele poderia acessar facilmente pelo iPad que ele roubou da loja. Isso se ele for mesmo ladrão, é claro, né? A Debbie Witt, ela postou no Facebook dela um print mostrando que, do nada, teve uma chamada perdida pro Facebook dela, do Facebook do Kenny, em 2019, quando ele já estava desaparecido há muito tempo. Sabe? E aí a polícia foi verificar e viu que ele tinha acessado o Facebook. Quer dizer, alguém tinha acessado o Facebook algumas vezes. De 2018 pra frente. Entendeu? Dizem que o irmão dele, o Ray, que é o dono dessa loja junto com a esposa, a Debbie, provavelmente sabia que o Kenny queria sumir. E que até deve ter ajudado ele, pelo menos no início. E inclusive as pessoas também acham que o Ray sabia que o Kenny ia roubar a loja dele e ele deixou acontecer porque ele tinha seguro. Então, foi meio que um golpe de seguro dado pelo Ray e a Debbie
que beneficiou o Kenny também, que estava precisando de dinheiro depois de passar 4 anos, pelo menos, fugido, entendeu? Ou até se o Kenny tava precisando de dinheiro, mas não queria roubar qualquer pessoa. Sim, ele foi roubar aquelas pessoas da família que ele sabia que tinha seguro, Exatamente. que ele sabia que ia se recuperar. Né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo também roubou o caminhão de outra loja. Mas ele abandonou no final da rua logo depois, entendeu? Ele não fez nada, ele não levou o caminhão, não estragou o caminhão. A outra loja não nada. teve prejuízos, né? A outra loja não teve prejuízo nenhum. Isso que é engraçado, sabe? Eu vou postar as imagens, né, no nosso Instagram as imagens da câmera de segurança que a Debbie compartilhou no Facebook dela. Vou postar também esse print dessa ligação perdida, feita pelo Facebook do Kenny para ela. E eu quero que vocês me digam se o homem realmente se parece com o Kenny ou não, o ladrão da loja de bem-estar de Las Vegas. Por mais tentador que seja acreditar que o desaparecimento do Kenny ocorreu porque ele descobriu a assustadora caverna M, é mais do que provável que esse não seja o caso. Mas, mesmo que a caverna não seja real, o Kenny deixou um último mistério para trás. Esperançosamente, ele poderá ser encontrado em breve e sua família poderá ter um encerramento. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Ana Carolina Souza. Nossa, deu um batidão aqui no microfone. Muito obrigada, Ana Carolina. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que foi, né, cheio de possibilidades e talvez de mistérios e tal. Então, eu gosto de vez em quando trazer uns casos assim. Eu gostei que é um episódio que tem a parte maluca. E também tem uma parte muito realista, né? Tem a do parte que pode realista ter acontecido. então você foi embora, mas depois você voltou. Eu apreciei isso. Que entendeu? bom. E eu espero que a Ana Carolina Souza também tenha apreciado. Mais uma da nossa família. Isso aí. E se você também quiser se tornar um apoiador aqui do Detetive do Sofá, ganhar um agradecimento especial e todo o meu amor e carinho, é só você acessar o Orelo ou o Apoia-se. Certo, Alexandre? Certo? Procura lá Detetive do Sofá. Os links estão sempre no aqui post. Embaixo. Aqui embaixo, né? Ajuda bastante, gente. É isso aí. Rumo a viver disso. Mas ainda precisa de muitos apoiadores pra isso, né? O que aconteceu com o Kenny Vitt? Qual a sua teoria, Alexandre? O que você acha que aconteceu com o Kenny? Eu falei mais cedo. A parte da caverna M é besteira, sabe? O cara viu uma caverna e de um ângulo específico no horário do dia. Nunca ele ia encontrar de novo aquela caverna. Não tem como. Mas eu fiquei muito encucado quando você falou que nem a câmera ele levou. Então fica uma coisa de por que ele foi, então, né? Sim. Foi pra se matar? Foi pra desaparecer? Eu acho interessante isso, porque cai por terra todo o lance de ele foi pro ele governo, foi atrás da caverna misteriosa. Levou ele porque ele foi longe demais. O pé grande matou ele, a cobra matou ele. Porque se o cara nem levou a câmera, não tem nem por que ele procurar. A não ser até, porque assim, eu vou ser bem sincero, pelo que você me falou, eu teria que ver um vídeo pra ter uma opinião. Eu achei esse Kenny muito vacilão. No sentido de que eu não confio nele a ponto de fazer a viagem e realmente ter esquecido, sabe? Tipo, ele chegou lá no deserto, no segundo dia de caminhada, cadê minha câmera? Putz! Com certeza. Esqueci a câmera, entendeu? Então, eu não posso também eliminar que o cara também simplesmente não esqueceu porque ele é esse tipo de pessoa. Sim, sabe? É verdade. Mas vamos tentar se ater a um certo realismo, né? Eu acho que ele tinha um job, que era levar a câmera pra fazer o próximo vídeo dele. Mas realmente, eu acho que pelo pouco que a namorada falou, pelo que você falou, o cara tava com problemas financeiros, problemas psicológicos. E então, nisso aí a gente acha que podia ser um cara que queria escapar, né? Mas de qual forma você acha que ele tenta escapar? Ao contrário do que eu falo normalmente, eu acho que no deserto
dá pra você se matar e nunca mais acharem seu corpo. Sim, eu também Tem acho. animais, tem não sei o que, tem os elementos, tem... Aparentemente Então, tem cavernas. sim. Então você acha que ele cometeu Não, suicídio? eu acho que é possível, Sim. né? Porque geralmente eu excluo isso por esse Sim, motivo, sim. né? Ah, ele se matou, mas nunca acharam o corpo? Geralmente Sim. eu excluo isso porque eu acho esquisito. Mas eu acho que no deserto tem os animais, alguém pode ter levado para outro lugar. Mas eu gosto da ideia de que ele tá vivo por aí fazendo merda. Roubando a loja da própria família. Eu acho que eu também gosto mais dessa teoria, sabe? E realmente, se todo mundo, os irmãos, a filha, a ex-esposa, sabe? Os amigos, todo mundo acha que aquele cara é o Kenny. Uhum. Não, e Então não tem lembrando por que eu discordar. que é muito fácil, eu não vi a foto ainda, né? Mas você falou que vai postar o print da câmera, Sim. né? E vai ter a foto do Kenny, Sim. nesse episódio deve ter. E é muito fácil a gente que nunca conheceu o Kenny olhar aquilo ali e achar que não tem nada a ver, Sim. né? Agora, eu sempre acho que a família Vai conheceu saber. o Kenny de todos os ângulos possíveis, conheceu o Kenny novo, conheceu o Kenny adolescente, conheceu o Kenny adulto, provavelmente como ele vai envelhecer, tem uma noção. Assim, o Eu Kenny... acho que eles têm noção, têm condição de adivinhar, de acertar. Sim, e o Kenny, quando ele desapareceu, ele já era um homem de 47 anos. Nossa, nem sabia. Ele não era um cara novinho que, tipo, as feições ainda vão mudar muito com o tempo, sabe? Que vai envelhecer mais e tal. Com 47 anos, o seu rosto já é mais ou menos aquilo que ele vai ser por muito tempo. Cara, na minha cabeça, ele era tipo um cara de 26 anos. Não. Só Ele por causa nasceu em das merdas. 67. Essa parte meu cérebro ignora. 47 anos era a idade do Kenny. Então, assim, dava... Ele não mudou tanto. ele Tirando não o Fé tem mudado Grisalho, tanto. talvez não muda tanto. O que aconteceu com o Kenny Vitt? Ele encontrou a caverna M? Será que o Kenny caiu em um poço de mina? Ele sucumbiu aos elementos, cometeu suicídio, ou será que ele ainda tá por aí? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele possuía até um canal no YouTube chamado Snake Beat McGee. Fala mais rápido. Ele possuía até um canal no YouTube chamado Snake Beat McGee. Eu queria que você falasse rápido só o Snake Beat McGee, porque... Snake Beat McGee. Não. Faz tudo. Snake Beat McGee! Snake Beat McGee! Bati o recorde mundial de falar Snake Beat McGee! É porque a primeira vez você tava aprendendo enquanto lia. Aí agora que você aprendeu, Snake Beat McGee. Eu já falei muito rápido. Agora fala do início. Nesse canal... Acho que você pode botar isso no pós-crédito. Snake Beat McGee! Entendeu? Ele possuía... Ele até possuía um canal no YouTube chamado Snake Beat McGee. Tá bom. Ele até possuía um canal no YouTube chamado Snake Beat McGee. E...